Graças a Deus, a paz do Senhor para os irmãos. Mais uma noite aqui, para nós é motivo de grande alegria. Estamos aqui falando um pouco das bondades que o Senhor tem para conosco através da sua palavra. Confesso aos irmãos que nós já estamos com muitas saudades, de estarmos reunidos, de estarmos juntos, mas eu creio que em breve isso vai passar, e nós vamos poder continuar exaltando o nome do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite, igreja. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor conosco, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo de número 36 a seguir. O título que o doutor Lucas coloca é A Pecadora Perdoada. E a palavra do Senhor nos diz assim nessa noite, igreja. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés chorando, começou a regar os pés com lágrimas, e o enxugava com os seus cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés, e os ungia com unguento. Quando viu isto, o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se esse fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles como que pagar, perdoou-lhes a ambos. E dize, pois, qual deles amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele que a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou com os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrei, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungisse a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo, os teus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados estão perdoados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Graças a Deus. Palavra gloriosa, igreja? Encontramos aqui a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus ele é convidado por um fariseu para ir estar com ele, participando de um jantar. E a palavra nos diz nessa noite, igreja, que Jesus, chegando à casa desse fariseu por nome Simão, louvado seja Deus, a Bíblia nos diz, igreja amada do Senhor, que quando Jesus ele senta à mesa, a palavra do Senhor vai nos dizer que uma mulher pecadora, sabendo que Jesus estava na casa de Simão, o fariseu, ela entra e encosta por detrás de Jesus aos seus pés e começa a lavar os seus pés com as lágrimas, enxugar com os cabelos e a beijar os pés do Senhor Jesus e deitar um unguento sobre os pés de Jesus. Igreja amada, interessante é que esse fariseu por nome Simão, a Bíblia vai nos dizer que ele começa a razoar no seu coração, ele começa a dizer consigo mesmo: olha, se esse homem fosse realmente profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora e essa que toca nos seus pés é uma mulher de muitos pecados, louvado seja Deus. Igreja amada do Senhor, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus é aquele que conhece o meu e o seu pensamento, é aquele que conhece a minha e a sua história nesta noite. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, ele, sabendo que aquele homem estava arrazoando no seu coração, ele diz: olha, Simão, eu vou te falar uma parábola, eu vou te dizer algo. Ele, interessante que ele fala assim, Simão, tem uma coisa a dizer. E ele diz assim, dize a mestre. No seu coração ele falava que o homem não era profeta, mas com a boca ele fala: diz mestre. Igreja amada do Senhor, assim é o fariseu, assim é o religioso, assim é aquele que acha, louvado seja Deus, que é melhor,
quero vos dizer que Deus ele não faz acepção de pessoas. A palavra do Senhor vai nos dizer, louvado seja Deus, que Jesus veio salvar aquele que se havia perdido. Jesus veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Ele vai nos dizer que os médicos, os sãos não precisam de médicos. Igreja amada do Senhor, se nós voltarmos um pouco antes, né? Ele vai dizer, louvado seja Deus, porque veio João o Batista, não comia e nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores, louvado seja Deus. Igreja amada do Senhor, e assim é verdade, né? A palavra do Senhor nos diz que, né, que aqui o Senhor Jesus, nem João, conseguiu agradar a todos, louvado seja Deus. E a palavra vai nos dizer que o Senhor ele começa por uma parábola dizendo, olha, havia 2 homens, ele devia ao seu credor, um devia 500 dinheiro e outros deviam 50. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ambos não tinham como pagar. E Jesus, louvado seja Deus, explicando a parábola, ele fala, olha, e aquele que tinha condições, ele perdoou ambos, né? Ele perdoou os seus credores, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor vai dizer, ele pergunta para Simão, a quem ele amou mais, louvado seja Deus. E ele falou, olha, a resposta eu tenho por mim que é aquele que perdoou mais. E a Bíblia vai nos dizer que aí Jesus começa a explicar aquilo que aconteceu dentro da casa de Simão. Eu entrei na sua casa para ser hóspede, tu não deitou a bacia com água para lavar os pés, tu não me deu o ósculo santo, né, o beijo na face, não é verdade? Você não ungiu a minha cabeça. No entanto, essa mulher que você disse pecadora, que você disse que ela não pode estar no nosso meio, a partir do momento que ela chegou, ela lava os meus pés com as lágrimas e enxuga com o seu cabelo. E desde o momento que ela chegou aqui, ela não para de beijar os meus pés e deitar um unguento sobre os meus pés. Igreja amada do Senhor, aquela mulher que era pecadora, ela alcançou o coração do Pai. Ela alcançou a presença do Senhor Jesus. E a Bíblia nos diz que ela não fez questão de quanto valia aquele unguento, né? Nós vamos entender que valiam 300 dinheiros. Irmãos, valia 300 dias de um trabalhador braçal, né? Ou seja, era um nardo, era um unguento de alto valor, louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz que ela não fez questão, ela quebrou e deitou sobre os pés de Jesus Cristo. E é para isso que o nosso Senhor Jesus veio, igreja, para salvar aquele que se havia perdido, não é verdade? E hoje nós encontramos muitos religiosos, muitos fariseus em nosso meio, né? O apóstolo São Paulo vai escrever aos Efésios 2, 8 e 9, ele diz assim, igreja, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie nas suas obras, né? O apóstolo São Paulo, pela revelação do Espírito Santo, nos diz, olha, isso não vem de vós, né? Isso não vem das suas obras, né? Então a palavra nos diz que não vem de vós e não vem das obras. Igreja amada do Senhor, é pela fé, mediante o dom dado através de Cristo Jesus. Então nessa noite, igreja amada do Senhor, creia, todos nós precisamos da presença de Jesus. Não venha você para mim dizer que você está numa condição melhor do que aquele que está aos pés de Jesus, porque você não está. A palavra nos diz, igreja amada do Senhor, que o homem ele era conhecedor, ele conhecia a lei mosaica, ele conhecia os preceitos, mas ele não vivia aquilo que estava escrito, não é verdade? Porque, igreja amada do Senhor, nós encontramos o Senhor Jesus, ele sintetizando toda a lei, todos os preceitos, toda a sua palavra em 2 mandamentos: amarás ao teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, igreja amada do Senhor, que tem faltado em nosso meio muitas das vezes é o amor ao próximo, a amor à alma perdida, a amor àquele que ainda não aceitou a fé, aquele que ainda não foi encontrado. Então, que nesta noite nós venhamos entender e compreender: isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie nas suas obras. E nós encontramos hoje em nosso meio as pessoas se gloriando, achando que são melhor do que os outros, e a palavra nos diz nessa noite que você não é. Muito pelo contrário, não é verdade? Aquele homem falava que Jesus, se ele fosse profeta, mas com a boca ele dizia mestre, louvado seja Deus. Ele não vivia nenhuma coisa
nem outra. Então nessa noite nós temos que viver o Evangelho, igreja. E o Evangelho é qual? É buscar as almas perdidas, é buscar o nosso próximo que está aí desgarrado. Então que nessa noite o Senhor Jesus os abençoe, Deus os guarde e creia. O melhor lugar que você pode estar é como aquela mulher aos pés de Cristo. É o melhor lugar que você possa alcançar nesta noite, é estar aos pés de Cristo. Então que Deus vos abençoe, que Deus os guarde nessa noite e que o Espírito Santo venha falar melhor aos vossos corações.